O Pod GT30 tem o apoio de Super da Aqua, o super do bom atendimento. Bandeira Insumos, há 30 anos oferecendo o melhor em sementes, adubos e defensivos agrícolas. Museu Beer, há 10 anos a conveniência mais completa da cidade. Brand, conectando pessoas a seus sonhos. Ernesto Barbearia, cortes que contam histórias. MyFit Academia, a sua melhor versão. Lune Burger, a gente não muda o mapa, mas garante o melhor destino. Silvac Materiais Elétricos, tudo o que você procura em materiais elétricos, na Silvac você encontra. Eu sou Ernesto Noronha e está começando mais um episódio do Pod Até 30. Eu sou Alan Krasman e hoje nós estamos recebendo um marmeleirense internacional. Luiz Otávio de Quadros, se apresente para o pessoal que ainda não conhece. Tudo bom, gente? É um prazer estar aqui com vocês. Então, eu sou o Luiz Otávio de Quadros, marmeleirense, nascido e criado aqui na cidade, mas hoje, agora foi internacional, que eu estou morando hoje na Espanha. Então, agora estou passando férias, eu vim aqui, tenho o prazer de estar com vocês. Quando esse programa for ao ar, já vai estar no velho continente? Provavelmente sim. Semana que vem, já estamos virando para lá de novo, né? Como é que foi esse teu traçado, a tua história até chegar à Europa? Vamos voltar um pouquinho nos tempos, na época de estudar em Marmeleiro, né? Cria da escola pública de Marmeleiro. E tu é de Marmeleiro, né? Sou de Marmeleiro, né? Na época, lembra que Marmeleiro não tinha um hospital, ele era um pouquinho precário, então a gente nasceu em Beltrão, por causa do hospital, mas Marmeleiro, que nasceu, no primeiro dia de vida já estava em Marmeleiro de volta. Mas, nascido e criado em Marmeleiro, então todas as escolas públicas do município, participei de tudo, estudando até o ensino médio, e a partir do ensino médio, então, daí as coisas começaram a mudar um pouquinho, né? Você vai fazer faculdade em outra cidade, né? Que eu fiz a minha faculdade em dois vizinhos na época, mas assim, ainda morava em Marmeleiro, né? Então, participei de vários programas da cidade, desde escolinhas de esportes do município, programas culturais, eventos esportivos, tudo que nosso município ofereceu na época, a gente era bem envolvido, né? Então, hoje você é formado em docência, licenciatura na área de letras, né? Português, inglês e espanhol. Essa que eu fiz aqui em dois vizinhos, isso há alguns aninhos atrás, né? E também depois eu tenho uma outra gestão de eventos, eu fiz uma outra, eu fui para Curitiba, né? Minha primeira internacionalização foi para Curitiba, não foi nem para outro continente. Foi no mesmo estado. Que pensa para Marmeleiro, quando você sai de Marmeleiro, e para Curitiba já é um passo bem grande. É um choque cultural. Bem diferente. Na cidade grande, você ainda tem o sotaque do interior. Chega para você não é daqui, né? É que a gente conversava com as pessoas. Chega em Curitiba, ninguém conversa com ninguém. Na verdade, hoje, até para o pessoal mais jovem, hoje é tudo mais fácil, mais globalizado, né? Mas a gente... É engraçado pensar, né? Nós, a nossa geração já viveu isso daí. Nossa, hoje nós somos para Beltrão, né? Sim. Que é aqui do lado. Imagina tu ir para Curitiba. Imagina para ti que foi mais longe, né? Foi mais longe. Então, só que hoje se acessibilizou muito, né? Mais as coisas. Tu sempre teve essa ligação bem próxima, teus pais são professores, né? Sim. Com a educação. Então, foi meio fácil escolher essa linha da educação? Minha vida hoje se trata basicamente de educação e esporte, né? Seja questão de trabalho, questão de lazer, sempre nessa linha. Então, hoje, formado nessa área, tanto por influência de ambos meus pais, professores do município, professores do estado. Eu já trabalhei em todas as escolas do município, inclusive, todas as estaduais. E depois, tentando buscar um intercâmbio no exterior, isso foi a motivação, né? Conhecimento de mundo, de outros idiomas, aí vem essa motivaçãozinha, essa pulguinha atrás da orelha, vou aprender inglês, vou aprender espanhol, né? E vou viajar esse mundo. Isso tudo a partir da educação. Para mim é um prazer ter você aqui, a gente que jogou bola junto, estudou junto, saber que você tomou o rumo da Europa, foi para o mundo, conheceu vários países e está aqui. Hoje você tem a possibilidade de nos trazer muita coisa, né? Experiência de vida, né? E eu imagino o choque cultural que seja, né? Ele falava meio em off aqui que a Europa é um país, um continente com muitos países e cada um deles tem uma cultura diferente. Como que é sair de uma cidade de 15, 16 mil habitantes e ir para uma Europa que é o centro do mundo? Como que é chegar lá? É uma sensação quando você chega lá, você pensa que você está entrando num filme, né? Que existimos filmes, tem Estados Unidos, mas tem muitos filmes europeus que nós vemos castelos,
nós vemos construções, ruas mais históricas, antigas, né? Na Itália, você vê o Coliseu de Roma. Você pensa, nossa, aqui teve o gladiador. Daí você começa a pensar nessa situação, nas praias, não sei o quê. Eu lembro, engraçado, eu fui um dia, estava na França, fui para Marselha, na França, que é no litoral. Lembra daquele filme do Táxi? Foi gravado em Marselha, no estádio Olímpico de Marselha. Né? Então eu tava, aqui foi gravado um filme, você fica pensando, tentando se imaginar no filme, por exemplo. Né? Muda tudo, eu imagino, né? É língua, é cultura, Muda tudo, cara. Tu chegou lá fluente já. Essa é a parte engraçada da história. Eu achava que eu era bom. Né? Isso é uma questão que a gente aprende quando sai, não só de Marmeleiro, quando a gente sai um pouco da bolha. Né, indo para Curitiba, mesmo fora do Brasil, você pensa, nossa, não, sou realmente bom, não sei o quê, mas quando você chega lá, você pensa, o mundo é muito maior do que ele realmente parece. E a questão do inglês, eu tive que fazer um exame de proficiência de inglês para sair daqui, e meu resultado foi intermediário, chamamos de upper intermediate, que é acima do intermediário, não era avançado, mas eu achei que eu era. Beleza, vamos pro upper, esse tal do upper intermediate, intermediário mais. Fui para Irlanda, né? O país que eu saí para a Europa, fui para Irlanda, entrei num curso de inglês, que essa foi o sistema de imigração que eu levei, intercâmbio de estudantil. Eu percebi que eu era básico. Na hora que chegando lá e escutando sotaque, e tudo irlandês não é um sotaque fácil, porque nós aprendemos o inglês americano e o inglês britânico, mais ou menos aqui, mais o americano ainda, mas chega lá o inglês irlandês, o inglês Irish, no comecinho você sofre. Mas depois você se acostuma e tá tudo certo. Não, então hoje meu nível de inglês ele é bem alto. Acabei estudando, estudei inglês por mais 2 anos lá, estudando inglês, cursinho mesmo, intensivo, todos os dias da semana, 3 horas por dia, cursinho, foram 2 anos, fazendo curso de proficiência. Depois eu fiz mais a certificação internacional de professor de inglês, todo, na Cambridge University, aquela famosíssima universidade da Inglaterra, né? Eu tenho essa certificação como professor internacional de inglês. E para você conseguir tirar a certificação, você precisa ser nível nativo de inglês, né? E conhecer gramática e tudo mais. Então, você se acostuma, você aprende os sotaques, tem que aprender o sotaque inglês, britânico, australiano, tudo. E você acaba trabalhando com isso, você aprende, né? E conhece o mundo com o inglês. Começou a sofrer menos um pouco quando teve a sua primeira experiência já lá para sair para outro país, ou teve mais dificuldade com os sotaques? No comecinho, por exemplo, a noção que nós tínhamos de, preciso aprender a falar muito bem a palavra. Aí tem um irlandês, chega para você e fala assim, Isan, não sei o que ele falou para mim? Ele só murmura e fala assim, não é assim mesmo? Você precisa falar, não, só apenas mais uma murmuração, você pensa. Então você vê que as palavras não estão na pronúncia correta, mas na entonação, no jeito, na maneira como você fala. É o praticar, né? É o praticar, entender o contexto da frase. Né? E muda da Irlanda, Inglaterra? Muda. Claro, dentro das ilhas britânicas ali, né, que vamos falar de Irlanda do Norte, Inglaterra, País de Gales, Escócia, que é tudo parte do mesmo bloco, todos países diferentes, mas as pessoas hoje em dia elas confundem muito, né, Irlanda, Inglaterra, acho que é tudo mesmo Reino Unido, mas não necessariamente, o sotaque é bem parecido, né? Claro, vai mais para o interior, você puxa um pouquinho mais o R, o R, bem como nós falamos aqui também, e a Inglaterra, Londres é um pouco mais tradicional, Príncipe Charles, bem, quando você vê uma pessoa falando assim, você imagina ela de chapéuzinho, tomando um chá, toda aquela estrutura de Sherlock Holmes, sabe? Você vê aquela figura, chá da tarde. A impressão é um negócio mais elitizado. E você vai escutar os americanos, que na Europa tem muito turista americano, tudo mais nasalizado, mais rápido, assim, sabe? É igual você escuta assistindo jogos da NBA, jogos seja de futebol americano, ou vários esportes americanos, você escuta as narrações, assim, bem o nosso que a gente aprende aqui, tá bem diferente, né? Isso acontece com o português também, né? Você vai para Portugal, você sofre um pouquinho com o sotaque, né? Tanto o próprio Brasil, né? Você muda de região. Falando. Isso é uma coisa, uma percepção legal. Que uma das primeiras coisas que eu aprendi estando na Europa é que o Brasil é gigantesco. O Brasil possui vários Brasis dentro do mesmo país. Basicamente, cada estado, cada região é um país diferente, que na Europa eles literalmente são países diferentes. Né, que os países de lá nasceram das divisões de reinos, né, vários reinos, por exemplo, a Alemanha. Eram vários reinos, da Reino da Baviera, o Reino do Norte, não lembro o nome agora, mas a Colônia, Düsseldorf, vários reinos, eles se uniram e montaram um país.
Né? Basicamente esse é o conceito, mas ainda assim eram comandadas regiões comandadas por reis. No Brasil era um pouquinho diferente a estrutura política, né? E dessa maneira os sotaques mudaram bastante no Brasil. E você pensa em questão de distância. Hoje eu vou para São Paulo, daqui de Marmeleiro. Demora 16 horas no ônibus. Com 16 horas dentro do ônibus, o nego, você atravessa a Europa inteira. Né? De maneira que você sai, você vai lá da Alemanha, você vai lá na Espanha. É um negócio que a gente está bem atrasado, né? Um país continental, né, do tamanho que que nem tu falou, tipo, a gente está no interior de um estado, né? A gente falou São Paulo, Rio de Janeiro, para Curitiba, né? A gente está muito longe, né? 6 horas, né? Mas o longe é pelo acesso difícil, Pelo acesso? Né? Hoje, apesar que hoje temos até aeroportos aqui, metrô, Pato Branco, mas não é na mesma acessibilidade. Não tem a frequência, né? A demanda não é tão alta, por consequência os preços não são tão acessíveis. E tudo isso. Na Europa já tem o tal das low cost, né? Companhias aéreas low cost, ou ultra low cost, que eles chamam agora, aquela que você vai pagar para respirar lá dentro. Você não pode, você pode levar tua mochilinha nas costas, e isso não pode ser grande ainda, né? Não vai bagagem. Não vai bagagem, se quiser paga a parte. E aí que os caras ganham dinheiro. Daí você paga 10, 20, 30 euros uma passagem. Na Alemanha e na Inglaterra, 20, 25. Sem bagagem. Paga a bagagem, vira 80, 90. Né? Viajei muito de low cost. Muito sai com a mochilinha, põe um tênis na mala, 2, 3 peças de roupa e vai. Barato. Paguei passagem por 7,99 já na Europa. Louco. Para conhecer o país. E com esse valor a gente não chega em Pato Branco, né? Você pode converter que tá barato. Converte para reais, 7,998, 40, menos de 50 reais. Né? Vai com a gasolina, 50 reais, onde é que você vai? Né? E lá tem o trem ainda, né? Tem o trem. Hoje na Espanha, por exemplo, onde eu moro hoje, tem o trem bala. Né? Os países vai mais de Espanha, então 300 e poucos quilômetros por hora, né? Cara, eu lembro pequenininho, assim, desses tios, campanha política de 20 anos atrás, os caras prometeram um trem bala de São Paulo ao Rio de Janeiro. Até hoje, mas isso é muito tempo. Novamente, como a gente é atrasado, né? E tu vê a necessidade, como seria assistível, né? Tu ter um trem bala no Brasil, né? Sim. E a distância, por efeito de curiosidade, Madrid, a Barcelona, que são as duas maiores cidades da Espanha, é exatamente Rio-São Paulo. Barcelona é Rio de Janeiro, é litoral, né? E São Paulo é Madrid. A distância é exatamente a mesma, como o trem-bala você faz em 2 horas e pouco. 2 horas e meia, os mesmos 500, 600 quilômetros que dá a diferença de São Paulo. Se você demora na ponte aérea, né, que é famosa no Brasil, lá também tem. Né? Mas de trem-bala, 2 horas e pouco. É uma maravilha, cara. E barato, 25, 30. Como é o poder de compra lá? É bom. O poder de compra... Pra nós ir daqui lá é caro, né? Você multiplica, né? Você vai pra lá, você multiplica por 6. Hoje o euro está na casa dos 6 reais, 6 e pouquinho. É demais com as taxas de câmbio, nossos bancos, eles não nos ajudam muito, mas 6 e pouquinho você vai lá. Vou comprar um pastel, que lá nem tem pastel. Você vai para pastel de Belém, que é de Portugal. Você compra uma empanada, que é o nosso risoles aqui, por exemplo, na Espanha. Lá você vai pagar 1,50. Faz a conta, 1,50 hoje aqui. Vezes 6, quase 10. Ou tá mais ou menos o mesmo preço aqui, se você for comprar. Cidade grande tá esse preço, mas é 1,50 lá. Né? Que a pessoa recebe em euro. Então o poder de compra é bom. Você vai no mercado, você consegue comprar muitas coisas com moedas. Que hoje aqui no Brasil você não consegue comprar mais nada com a moeda. Né? Nota de 50 é muito rápido. Então moeda simples, né? Centavos. E nas promoções do mercado, por exemplo, você consegue comprar 99 centavos, combo, comprar um leve 2, 99, litro de leite hoje está 1,10, assim, por exemplo, né? E depende de cada país, como ele é produtor de algo, né, da sua agricultura, aquele produto, né, que seus derivados são mais baratos. Por exemplo, Espanha, vinhos, azeite de oliva, que Portugal também é similar, você encontra vinhos por 1,50, 1 euro, 2 no mercado. Né? Então, mesmo convertendo 6, 7, 8 uma garrafa de vinho bom, vinho espanhol, que nós compramos aqui por 100, 200 reais uma garrafa de vinho espanhol. Claro. Então, é nesse nível. Então, as coisas. Não existem produtos de má qualidade no mercado, por exemplo. Né? Esses produtos que nós temos, produtos de exportação no mercado. Vai uma maçã no mercado aqui, em qualquer mercado do Brasil, vai ter maçã nacional, maçã exportação, tipo exportação.
Esse tipo de exportação lá é maçã daqui mesmo. Maçã que nós recebemos, maçã nacional, importada. São aquelas boas, né, que não tem uma falha, não tem nada, e o preço é mais barato que aqui. E é levado daqui para lá. Isso é muito, Tu muito acha produto daqui lá? Acho. Claro, e não estou falando de mercados especializados, como o mercado brasileiro, por exemplo. Você vai encontrar qualquer produto. Mas os mercados normais, redes normais de mercado, você encontra. Vamos lá, vários tipos de cortes de carne que só tem no Brasil, por exemplo. Você encontra. Tá, made in Brasil. É uma chips. É uma chips. Né, que tem e produtos básicos como os nossos chinelos de dedo, né, que é muito famosos fora, Havaianas, né? O que mais? O Guaraná, por exemplo, as cachaças vendidas. Sabe quanto tá? Tava 30 e poucos euros uma garrafa de 51. Tá, artigo de luxo. O termo preço de pinga não se aplica. Não na Europa, né? Não na Europa. O preço de pinga é caro. Aqui, cara. Eu lembro que eu fui no mercado brasileiro e vi, estava com curiosidade. Então, o café do Brasil, acho que o café do Brasil é bem valorizado fora do Brasil. No Brasil, engraçado, o brasileiro não valoriza as coisas que são locais, né? Isso é uma coisa que nós percebemos. Saiu do país, você percebe. O país, o Brasil é muito bom, gente. É maravilhoso. Só que o brasileiro não valoriza. E talvez por isso que não cresce muitas coisas no Brasil, não se desenvolve, né? E o brasileiro tem aquela... valoriza as coisas estrangeiras, não? O que é de bom, o que é de fora é bom. A grão do vizinho sempre é mais verde, né? Então valoriza muito de fora. E, na verdade, lá, o café do Brasil é muito famoso. Né? E, enfim, os cortes de carne é Brasil, é tudo. Não, assim, a primeira coisa que me vem à mente, assim, que eu lembro que o Brasil é fora o café. Daí eu não sei se é mais refém dos Estados Unidos, mas a laranja, né? O sul do laranja. Tem bastante. E a carne, de maneira geral. É claro que tem mais coisas, mas a carne e tal. Carne. E claro, o Brasil exporta muito o frango. Claro, hoje a China compra muito frango do Brasil, mas falando de Europa precisamente. E outras coisas mais. O Brasil exporta muito produto de primeiro setor, no caso, agricultura básica, né? Soja, milho, essas coisas que exportam commodities, né? Os commodities de maneira geral. E não os produtos industrializados, que vai para lá e volta para nós depois, né? No terceiro. Então, esse é todo um processo político, mas é mais ou menos isso. Suco de laranja, o Brasil é um dos maiores produtores de suco de laranja. Então, eu não sei como é que é a agricultura lá, se tem esse cultivo em grande escala lá, porque o terreno é reduzido e o clima também não favorece muito, né? Nós não temos, lá só falta uma coisa, terreno. Elas têm tudo, só falta terra. Então, onde os países que eles têm, por exemplo, eles têm um pequeno problema. Ou é árido, ou é muito frio, ou chove demais, ou chove de menos. Né? Norte da Europa. Vamos lá, norte da Europa. Vamos falar assim, Escandinávia, ou Inglaterra, região da Inglaterra, ali norte da Alemanha, Dinamarca. Chove muito, gente. Todo dia dá aquela garoa. O sol sol é tipo luz de geladeira, sabe? Tá claro, mas não esquenta. E essa é boa, né? Boa. Essa é para dos brasileiros na Irlanda. É engraçado. Hoje tá luz de geladeira aqui. Sabe? Solzão rachando. Ele vai queimar, talvez, a tua pele. Porque os raios ultravioleta não importa calor. Mas não esquenta nada. Bom, porque a Europa, ela tem litoral também, mas as praias, eu acho que nem se compara. O cara que fala que as praias da Europa são melhores que do Brasil, o cara nunca foi pra praia da Europa. Porque meu amigo, do Brasil, qualquer aqui, a gente fala do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Nordeste, não tem. São as melhores praias do mundo, tranquilamente. Além de não ter o suco do Brasil que tem no Brasil. O brasileiro adora isso, né? Lá no, praias de pedra. Né? Não dá pra deitar nessa praia. Termina em barranco, em pedra. Na Irlanda, por exemplo, as praias eles têm os famosos cliffs, que são montanhas no final de praia. Tem uma cena do filme do Harry Potter, por exemplo, que tá o Dusseldorf e o Harry Potter caçando as relíquias da morte no último. Eles estão no meio de uma praia, ondas gigantescas batendo numa montanha de pedra. Aquilo é uma praia. E às vezes para os nossos caras tiveram que esperar dias para dar o clímax assim. Não, deve ser todo dia daquele tipo. É claro, toda a produção cinematográfica, mas é isso mesmo, praias frias, geladas, e dá sol, todo mundo vai pra praia.
né? Uma semaninha no ano ali, por exemplo, Inglaterra, Irlanda. Mas ali, eu não sei se essa região que tu tava lá, mas a densidade demográfica é baixa lá, né? É baixa. A população, ela reduz lá, né? Sim, hoje a Irlanda, por exemplo, velhos, né? Velhos. A Irlanda possui, agora bateu o recorde, se não me engano, são 7 milhões no país de pessoas. Milhões. Dá 1/3 de São Paulo. Da cidade de São Paulo, por exemplo. E se for diluir isso num estado, o quê? Paraná maior? Geograficamente falando, a Irlanda ela é metade do Paraná, talvez um pouco menos, né? E menos, provavelmente. E hoje, a capital Dublin, que a gente menciona, uma cidade gigantesca, Dublin capital, mas dá nem metade de Curitiba, né? E toda a estrutura que tem em Dublin, Curitiba, infelizmente não tem, né? Embora tem várias coisas boas em Curitiba, mas não chega. Qual foi o teu choque cultural maior chegando na Europa? O que te assustou mais diferente aqui do Brasil? Em qualquer trabalho que você está, você vai fazendo uma coisa, não, tem um jeito mais fácil de fazer. Ou nós achamos que tem um jeito mais fácil de fazer. Não, é assim que funciona, é assim que tem que ser feito. Certo, errado, acabou. Certo, errado, acabou. Você faz. Ou isso me assustou bastante no mundo de trabalho, né, o mundo laboral. Quando eu fui trabalhar, não dá para me adaptar aqui, dá para fazer, tem um jeito melhor, um jeito brasileiro de fazer. Cara, isso é uma coisa bem brasileira, né? E dá pra fazer, não dá, né? Segue o jeito que tá, porque é assim que funciona. Segue o padrão. Segue o padrão. E isso é o tal do cultural mesmo, né? Que a gente leva todo dia assim e acha que tá normal. Se a gambiarra ficou boa, vira permanente. Vira permanente. Gambiarra, a definição dela é substituição técnica temporária permanente. Isso aí. Esse é o nome, a definição do dicionário de gambiarra. Só não pode ficar bonito, senão fica efetivo. O pessoal já cria patente. É verdade. Mas é assim. Então você adapta. O poder de adaptação do brasileiro ele é muito grande, né? Eu vejo nos outros países que eu tive contato com pessoas basicamente do mundo inteiro, né? Nos países que eu morei, em lugares que eu fui visitar. Hoje, se você me falar um país do mundo, eu vou dizer, já vi alguém, já conversei ou já cumprimentei. Tem uma noção. Tem uma noção de como que aquele país, as pessoas daquele país agem, né? Ou a pessoa, questão de religião é muito forte. As pessoas atuam muito de acordo com a sua própria religião, né? O cristianismo, seja muito judaísmo, o muçulmano, o hinduísmo. Tive contato com muitas pessoas de várias religiões. Mas uns anos aí, eu li alguma coisa nesse sentido, quem sabe que não concorde, existe uma corrente muito forte que vem crescendo nessa questão do ateísmo também, principalmente nos países nórdicos, alguma coisa assim. Sim, os países nórdicos, se não me engano, já tem mais da metade da população, elas julgam-se ateístas, né? Ou mesmo ateísmo, ou não acredita em Deus, ou não acredita em religião específica, né? E eles estão vinculando isso muito com a questão da religião tradicional, né? As pessoas pararam de acreditar na igreja, instituição igreja, e começam a acreditar em outras coisas, né? A globalização do mundo, né? A questão de filmes, a questão de ver a globalização que em outros lugares talvez as coisas são melhores e tal. As pessoas acabam desacreditando no que é tradicional e local. Daí existe outro lado, né? Pelo que eu vi ali, um pouco mais eu li algo mais do norte da Europa. E o sul ali, a questão da Espanha, a França vem, não sei se o termo é sofrendo, mas uma invasão ali do norte da África, né? Sim. A França é um país que tá recebendo muita gente da África ali. Quando falamos de imigração, hoje a briga política na Europa é a imigração. É a pauta número 1 de qualquer político que vai assumir a presidência, por exemplo. Tem país que andou fechando as portas para muita gente, né? Fechou. Hoje, por exemplo, originalmente países latinos, né, que é a nossa Latinoamérica, os países que colonizaram a Latinoamérica, vamos lá, Itália, Espanha, Portugal, ali um pouquinho de França também, esses países têm a cultura latina, do Império Romano na época, por isso que inclusive as línguas deles são meio parecidas. Essas pessoas têm muita influência no norte da África, né, que eles colonizaram ali na época do Império Romano, era toda a questão do mar Mediterrâneo, né? Então essas pessoas elas acabam imigrando hoje e culturalmente o choque é muito forte, porque elas são, 99% das pessoas são de cultura muçulmana, né? E a cultura muçulmana ela é muito ortodoxa, ela segue muito à risca, né? Eles são bem tradicionais. E já a cultura desses países está se mudando, igual você falou antes. A questão do próprio ateísmo, a questão cristã, elas não são tão ortodoxas.
vão na igreja uma vez por semana, e o muçulmano não, então acaba dando um conflito. E países como a Alemanha estão fechando as fronteiras já. Ainda não podem fechar por temas políticos, mas eles estão criando barreiras já. Né? A questão da imigração está ficando muito mais difícil de imigrar para um país. Cara, agora a gente vê política, né? Estados Unidos, por exemplo, está com a polícia migratória batendo de porta em porta para deportar imigrante. Está acontecendo na Europa também. No próprio Brasil isso está acontecendo. Nós não sabemos da imigração no Brasil muito, porque nós, no Marmeleiro, não tem muito imigrante. Mas quantos estrangeiros tem em Marmeleiro? Não tem muito. Né? Tem um, outro, gente, para vir imigração, mas e como é que funciona? Como difícil é vir para Marmeleiro, por exemplo, vir para o Brasil? Normalmente a gente vê o pessoal que trabalha em BRF, né? Essas multinacionais. E mesmo assim, é um negócio que a gente não está muito habituado. A gente que fala que é nível de região, vamos colocar, sei lá. Mais marmeleiro mesmo. Então a gente acaba tendo um vínculo maior já com esse pessoal vindo de fora. É que aqui, querendo ou não, aqui eu acho que para a região da América do Sul, o Brasil ainda é referência, porque aí o que? Haitiano, venezuelano, alguma coisa da Guiana ali. Argentino, colombiano, bastante. Então, argentino brasileiro é engraçado, às vezes os brasileiros estão querendo ir pra lá, às vezes eles estão querendo vir pra cá. Nosso sistema de saúde é muito bom também, né? O pessoal acaba de fronteira vindo pra cá. Né? É uma boa, como é que funciona a saúde lá? Eu digo pra você, aquela coisa que eu falei antes, cara, o Brasil é muito bom. A questão de seguro de saúde, que você me perguntou, é tudo privado. Alguns países da Europa você consegue acessar uma saúde pública, mas você precisa ser legal, ter os papéis, ter a documentação para poder acessar. Para tirar um visto, por exemplo, você precisa estado bancário, que você vai se sustentar o tempo do visto. Se é um visto de um ano de status bancários. Né? Por exemplo, gasta 10 mil euros no ano. Você tem que ter 10 mil euros em caixa para mostrar que você aguenta. E mais um seguro. 10 mil euros hoje são mais de 60 mil reais. 60 mil reais. É o teu carro. Né? Ou mais 2 carros. Sim. Então, você tem que ter isso para trás. Né? E o seguro. Né? Eu, por exemplo, para a Europa, eu tenho o seguro viagem, que é o seguro básico de viagem, que é um pouquinho mais barato, que é o que o brasileiro precisa quando vai para a Europa. E o seguro, agora para residente, você precisa do seguro saúde geral, que é o que te dá acesso a médico. Que é o Unimed, por exemplo, no Brasil, ou o Cimed, vários seguros que tem no Brasil. Você precisa ter isso aí. Esse já é um pouquinho mais caro. Né? Pagar mensal ou pagar tal. Você tem acesso a todos os sistemas privados de saúde. Né? Fui muito abençoado de saúde que não precisei ir a um hospital por atendimento. Talvez a gente fica doente, uma gripe e tal, mas um remédio simples te resolve. Tem um amigo meu, por exemplo, lá na Irlanda, que eu fui visitá-lo, ele teve problema nas costas, ali precisou ir para um atendimento básico de urgência. E qualquer coisa, 100 euros, 200 euros, uma consulta básica, 200 euros, você tem que pagar. Né? E dentista, por exemplo, vem para o Brasil, você faz tudo sistema dentista. Na Espanha, eu tive um problema de dente, mas eu tinha seguro. Então o meu seguro me cobriu. Né, o seguro. Então eu fui pro dentista que a seguradora mandou, e assim eu consegui resolver, né? Então, as filas hoje na Irlanda de hospitais estão batendo recorde. Pessoas no corredor, não tem leito, mas isso, a gente pensa, isso é coisa do Brasil. No Brasil que tem as pessoas em corredores, em macas. Pegar a Irlanda, por exemplo, eu acho que a maioria dos países da Europa, não sei a maioria, mas é uma população mais antiga também, mais velha. Sim, hoje está envelhecendo muito, e a população nova, ela é imigrante. Então, quase 50% da população irlandesa é imigrante. Tem descendência de... Mas teve países, né, salvo engano, acho que até a própria Irlanda, que ela chegou a fazer programas meio que, durante um período, abrindo as portas para o pessoal de fora, né? Existem muitos desses programas. Venha morar aqui, receba 50 mil euros e vários programas. É real. Existe muito mesmo. Casas por €1. Com um asterisco. Casas por €1 e um asteriscozinho do lado. Pode comprar essa casa. Mas para repovoar zonas que não tem ninguém morando. Ou vilas de 1.000 habitantes, 500, 200, que eles precisam de cidadezinhas que estão acabando, porque os novos estão indo para a cidade grande. Eu vi até uma notícia dessas aí, que tinha uma casa à venda, porém esse asterisco que tinha um idoso que morava lá e a casa só seria sua a partir do falecimento dela também, né? Que deve estar com seus 80, tá vendo? Então, isso acontece na Espanha, tem isso. Os programas do governo, vem morar no interior da Espanha. Só tipo um êxodo rural. Acontece, né? Acontece. E na Irlanda, por exemplo, venha para as ilhas
Ilhas Aranha, bem no norte da Irlanda, assim, sabe? Mas é lá onde não tem nada de infraestrutura. Pega sinal de telefone, pega, cobertura é muito boa, mas essas estradas já são um pouco mais precárias, é longe de tudo. E aí? Você vai morar lá? Você vai ganhar 50 mil euros? Vale a pena? Daí depende de cada um, né? Toda a estilo de vida, situação, estilo de vida. Nem tu falou, às vezes, um problema de saúde, já tem morde. Você vai tudo. Daí a questão do idioma, por exemplo, idioma irlandês, a população está envelhecendo, né? Só a população mais velha sabe falar o idioma nativo, que é o idioma Irish, que é o gaélico, em nossa tradução. Os outros falam só inglês. Né? E embora tenha na escola, né, no ensino médio, fundamental, eles estudem o idioma irlandês, não tem mais reprodução desse idioma. As pessoas estão deixando de falar. Né? A hora que essa população velha falecer, acabou o idioma. A gente falou um pouco ali da questão da saúde, né? Uhum. Que praticamente se restringe ao privado. E a educação, como é que é esse acesso à educação lá? A educação, então, por outro lado, a educação nesses outros países ela é pública. A educação na Europa, principalmente, né? Embora você talvez tenha que pagar uniforme, você tenha que pagar livros, mas de maneira geral, ela é pública. Mas você ainda tem que pagar algumas coisas. O público lá, mesmo universidade, por exemplo, o termo público no Brasil e o termo público na Europa são diferentes. No Brasil, o público não vou pagar nada. Na Europa você paga um pouquinho para ajudar a manter. Tipo uma contribuição. Por exemplo, a minha universidade ela é pública. Na Europa, né? Tô na Espanha, por exemplo, hoje na universidade em Barcelona, ela é uma universidade pública, mas ainda eu tenho que pagar mensalidade. Mas para crianças, por exemplo, eu trabalhei com as crianças na escola, eu estava em escola privada na Espanha, dando aula de inglês. Como no Brasil tem as escolas bem boas, assim, privadas, e as públicas, que você ainda paga 50, 100 por mês, assim, só para ajudar a manter. Né? E funciona, as escolas são bem boas. Né? A referência que se tem é que literalmente país de primeiro mundo, né? Uhum. E isso acaba refletindo, imagina, no próprio mercado de trabalho, tudo vai gerando uma corrente positiva na sociedade, né? Você tem uma educação de qualidade, né? Questão do inglês, antes que você comentou, questão do inglês. Você hoje está falando em inglês, você vai para a Europa, você consegue comprar comida, você consegue visitar, você consegue dar um jeito de conhecer todos os lugares, porque as pessoas vão te entender. Né? Poucos lugares, claro, cidadezinhas do interior talvez nem tanto. Poucas pessoas falam, mas uma grande maioria das pessoas falam inglês. Ou básico, pelo menos, do inglês, suficiente para que o processo de comunicação aconteça. Todo mundo está sendo escolarizado, acontece o quê? Mão de obra, trabalhos que não necessita uma pessoa escolarizada, por exemplo, ninguém mais quer fazer. Trabalho braçal. Porque não precisa de escolarização, mas eu sou formado, eu não vou trabalhar num serviço braçal. Né? E esse do braçal era uma das situações que levava há pouco tempo, não sei hoje se ainda é uma realidade, mais brasileiros para lá. Leva. Né? Nossa, existe ainda hoje vários países que frigorífico na Irlanda é muito comum. Vinha empresa de contratação, de RH, vem no Brasil, precisamos de 100 pessoas, damos visto de trabalho, 100 pessoas para trabalhar no frigorífico. Na Irlanda, bem forte essa. Vem ali, no interior de Goiás, essa história do interior de Goiás. Chegaram lá, eram 100 brasileiros, já trabalhavam no frigorífico ali, e levaram para Irlanda. Claro, todo o benefício, recebem euro, o salário sobe muito, te dava alojamento, casa, comida e tudo, e você trabalharia lá. Funcionou, e até hoje as pessoas estão lá. Existe uma cidade hoje, eu conheço aquela cidadezinha chamada Gort, que ela fica na Irlanda, bem no interiorzão da Irlanda. Mais de 50% das pessoas da cidade são brasileiras. Mas tem muito brasileiro lá. Chega a se perder na hora que tu começa a falar em outro idioma, tem um brasileiro tem lá. Tem rodinha de samba, pagode na cidade. Então isso tem. Então várias, os nichos, né, cidadezinhas, como a gente vê, a cidade dos chineses, né, os Chinatowns, a cidade dos indianos agora, é muito indiano imigrando para países principalmente de língua inglesa. É que não adianta, né? O centro do mundo é ali. É ali, cara. Então, e as pessoas se capacitam, vão para lá para trabalhar. Ou mesmo de mão de obra básica. Por exemplo, quando eu fui para Irlanda, eu não consegui trabalho como professor de inglês, porque, óbvio, na Irlanda todo mundo fala inglês. Eu não tenho público. Né? Eu estou dando para estrangeiros, mas
eles têm professores nativos de inglês, não tem por que me contratarem para aula de inglês. Então, o que foi feito? Eu fui trabalhar no aeroporto, né? Isso eu nem contei para vocês antes. Eu fui trabalhar no aeroporto, um trabalho braçal, de mão de obra, que não precisa de escolarização, de carregador de mala. Né? Um aeroporto legal, na cidade de Shannon, na Irlanda, um aeroporto internacional, pequeno, mas internacional. Né? Super importante para a logística da Europa. Né? Que ele é um aeroporto de alternância de voos. Então, o voo precisa alternar por falha emergência, falha mecânica, ele vai pousar lá como emergência para daí seguir viagem. Sotaque, todos os caras, o prazer de poder falar com pilotos, falar com pessoas assim, e você tem que aprender. Mas eu fui para a Bélgica, né? Eu conheci turismo, meu irmão, a gente foi para a Bélgica, e dentro da Bélgica eu fiz uma viagem para ir para norte da Bélgica, Antuérpia. E Antuérpia teve várias coisas legais. Antuérpia foi uma das cidades que foi bombardeada na Segunda Guerra Mundial. E acabaram com a cidade. Ele tem um museu e tudo da Segunda Guerra e tal. Então, fez a viagem lá, é cultura holandesa. Sabe aquela que tiver as tulipas? Você vê bicicletas, várias ciclovias. É muito bacana. Uma coisa que eu sempre gostei quando for num país, não importa qual país, ir no mercado. Vai no mercado, supermercado normal de cidade, e vê como é que está o preço. Compara. R$1,50, R$2,50, e você vai comparando e vê o poder de compra de cada país. Você vê, esse país é caro, esse aqui é barato. Porque se você ganha o mesmo salário mínimo do país, o que você consegue comprar? Hoje no Brasil, com o salário mínimo brasileiro, o que você compra no mercado? Compra tantas coisas. Com o salário mínimo do país, o que eu consigo comprar? O que me sobra? Esse é o tal do poder de compra. E varia muito isso lá do país para país? Varia, sim, não tanto, porque cada país tem sua importação e exportação, mas de maneira geral varia um pouquinho. 20 centavos, 30 centavos, 10%, 20%, conforme o produto. Mas só que o salário varia muito de país para país. Pega uma Alemanha normal, que o salário médio vai estar na casa dos 2.000, pouco menos, 2.000 euros mais ou menos, salário básico, né? Um pouquinho menos, tal. Países como Itália, que é super famoso, já cai para 1.000 e pouco, né? Espanha 1.200, né? Portugal 800 e pouco, né? Mas o preço, por exemplo, de um litro de leite na Alemanha, na França, na Itália, em Portugal é muito parecido, né? Então, ainda o poder de compra, mesmo dentro da própria Europa, dá diferença. Né? Os países mais ricos, mais pobres, então isso realmente existe. Luiz, vamos partir para uma área que eu sei que tu gosta. A gente se tornou amigo, a gente estudou, mas fomos para jogos, né? Tivemos o prazer de jogar junto, e eu sei que tu tem uma ligação muito forte com o esporte. Esporte e educação, que eu sempre falo, são formadores de pessoas, né? A educação é uma parte mais teórica, mas o esporte são valores. Hoje, o esporte não é você ganhar ou perder, é saber ganhar e saber perder. E eu tive o prazer, inclusive aqui em Marmeleiro, de ser cria das nossas escolinhas do município. De todos os esportes que havia no município na época, participar. Ia para jogos, né? Nós mesmos nos conhecemos em jogos, na escola, e fui por 2, 3 modalidades diferentes, né? Por nossos jogos colegiais, jogos da juventude, jogos infantis, todos. Tive o prazer de jogos universitários, eu nunca tinha ido, na época eu morava em Curitiba pela Universidade Positivo, que eu estudava, fui no handebol. Fui goleiro de handebol. Nunca descobri que eu era tão ruim quanto goleiro de handebol. Por consequência, desde criança eu lembro, eu estava sempre num campo, né? Marcando no ginásio, toda noite eu estava no ginásio. Então, eu comecei a arbitrar muitos partidos aqui no Brasil. Eu ser árbitro de futebol, na época. Tanto futsal, suíço, ou qualquer um das variações de futebol possível. E daí, né, tive o prazer nas escolinhas de arbitrar, pegar muita experiência. E a arbitragem hoje, ela me trouxe conhecimento de locais, né? Então, uma das razões de eu ter saído de Marmeleiro, primeiramente, foi para eu ter mais oportunidades em arbitragem. Tive oportunidades de arbitrar jogos regionais, futebol de campo regional, por exemplo, Marmeleiro, né? E futsal. E quando eu fui para Curitiba, né, um pouquinho antes de Curitiba, eu conheci o futebol americano, né? Um esporte que não tinha em Marmeleiro. Eu lembro que eu trouxe umas primeiras bolas para o Marmeleiro, na época ninguém jogava. Então, alguns amigos, fizemos o primeiro jogo sul-americano Marmeleiro, eu lembro que da organização desse evento e tudo, ali no modo esportivo, né? E criamos a equipe, hoje tem uma equipe em Francisco Beltrão, né, da qual eu participei, mas em Curitiba já era um pouquinho mais forte, né? Já tinha campeonato brasileiro, estadual, e essa arbitragem sul-americana me trouxe algo que eu não tinha no futebol.
né? Hoje tem um pouquinho menos de briga, um pouco mais esporte mais novo também, então não tem tanta polêmica, né, como tem no futebol, e eu me encantei com o esporte americano. Talvez por eu sempre gostar de inglês, da língua inglesa, eu gostei muito da maneira como funciona, né? E hoje eu comecei a arbitrar, arbitrei campeonato paranaense de futebol americano, campeonatos brasileiros de futebol americano, e através disso, todo local que eu ia, que eu saía, que eu viajava, tanto para a Europa ou mesmo na América do Sul, ia para estudar, mas eu ia buscar arbitragem. Então, na Irlanda, por exemplo, para te dar uma ideia, eu me federei como árbitro de futebol, do nosso soccer, e também de futebol americano. Então, eu apitei muito jogo de jogos colegiais, por exemplo, de futebol na Irlanda. Muito jogo, né? Também de adulto também, mas principalmente de jogos colegiais. E o futebol americano também, né? Tive oportunidades muito grandes e é uma frase que a gente usa lá em casa, né? Na minha casa, que é a frase assim, vocês podem comentar como vocês quiserem, é um desafio para vocês. Ela falou assim, ó, as oportunidades são como o pôr do sol. Complete como você quiser agora, né? Nasce todo dia, amanhã tem outra, não demore, que o pôr do sol se acaba. Então, você pode completar como você quiser. E para mim, essa oportunidades, eu fui abraçando várias oportunidades, e uma delas, no futebol americano, inclusive, de eu subir de nível, subir de categoria, e ter o prazer de apitar um campeonato europeu. De futebol americano, modalidade flag. Flag hoje é a modalidade olímpica, né? Vai estar nos Jogos Olímpicos de Los Angeles daqui a 2 anos. Virou flag, hoje no Brasil uma das modalidades que mais cresce é a modalidade de flag do futebol americano. Então eu arbitrei o campeonato europeu, né, como irlandês, como representante da Irlanda. Você é tipo uma Champions? Seria o Eurocopa. De seleções. Seleções. Eurocopa. E a partir disso, fui crescendo, sendo reconhecido pelo trabalho e tudo, e hoje eu conheço árbitros europeus muito, me mudei, fui para a França, fui para a Espanha também, primeira coisa. Estava trabalhando, escola, universidade, e ao mesmo tempo, finais de semana, arbitragem. Né? Arbitragem, tanto tentei do soccer, lá na Espanha não consegui validar minha certificação, ainda porque me faltava um documento, eu não conseguia, mas agora, nesse ano, provavelmente eu vou conseguir. Mas no futebol americano eu consegui validar a certificação, e também tive a oportunidade de entrar na Liga Espanhola, né? E conseguir arbitrar jogos da Liga Madrilenha, jogos nacionais, jogos internacionais, e conseguir que o esporte me fizesse conhecer a Europa. Então agora, nesse ano de 2025, por exemplo, eu tive o prazer de poder ir agora foi em abril, eu fui convidado e convocado para ir para a Croácia arbitrar um torneio de futebol americano, né, do flag futebol americano. Muito recompensador, na beira do mar e tudo. Fui pra lá, né? Tudo pago, sabe? Hotel, tudo pago. Tive uma performance, tal. Nessa tu vai viajando, vai passeando. Nessa eu vou viajando. Daí sim, você vai, você arbitra bem, arbitra mal, né? Opiniões, mas daí as pessoas estavam me elogiando e tal. Tive a oportunidade de arbitrar a final, me deram a final na Alemanha, por exemplo. Fiquei muito feliz por isso, né? Reconhecimento. Voltei pra Espanha, né? Depois do campeonato, e consegui uma coisa que a gente não pode falar isso muito, não pode postar muito, mas a ideia, por exemplo, eu consegui entrar na Liga Europeia de Futebol Americano, né, a European Football League, ELF, que é fora dos Estados Unidos, é o maior campeonato que tem, seria a Champions League do nosso futebol, né, com jogadores americanos, dinheiro, é uma liga profissional. Tem um investimento alto. É maior fora da Europa. Fora dos Estados Unidos, perdão. Então, hoje eu sou árbitro da Liga Europeia de Futebol Americano. Então, da mesma maneira, fui convocado, arbitrei um jogo em Madrid mesmo. Equipe de Madrid contra a equipe de Hamburgo, da Alemanha. Madrid contra Hamburgo. E outro jogo eu fui para a Alemanha de novo. Agora, no mês de junho, eu fui para a Alemanha apitar o jogo da cidade de Colônia, ou Colônia contra Paris. Equipe de Paris. Né? E todos os jogadores são profissionais. Né, treinadores americanos que estavam na ESPN, estavam na televisão, estavam vários programas, e eu estava lá no meio daqueles caras. Aí você pensa, olha, eu sempre refleti isso, olha de onde eu saí, olha onde eu estou aqui agora, né? Cara, cidade de Madureira, interior, né? Vim do interior do Paraná. Não, você vê toda essa repercussão, você pensa, nossa, a minha escadinha foi vários degraus para estar aqui. Né? Então, e agora essa temporada já acabou, tá nas finais agora, eu vim de férias para Madureira, então agora, obviamente, voltando no que vem,
né? Já começa a temporada, sabe que a temporada europeia de esportiva ela começa em setembro, diferente, né? É ao contrário da nossa. Então, tanto a temporada de ensino, ela também começa em setembro, né? O ensino acadêmico, o ano acadêmico é ao contrário. Então, em setembro agora começam as aulas e os esportes, por consequência. Então, eu, morando em Barcelona, eu faço parte da Liga da Catalunha agora, de arbitragem, e da Liga Europeia. Né? E agora tem os campeonatos europeus, agora em setembro, outubro, novembro, tem vários campeonatos que eu tentarei, né, estar lá. Esse calendário dele se molda mais pela questão do clima? Ou... Sim, pelo clima. Não porque é frio que joga no frio, ao contrário, porque é verão, é a férias. Então agora, por exemplo, ao contrário, né, nós temos nossas férias de dezembro, janeiro, fevereiro, porque é verãozão, todo mundo vai pra praia e tudo mais. Lá é a mesma coisa, só que o verão deles é junho, julho e agosto. Verão é 40 graus, inverso, né? Realmente, lá no sul europeu é 40 graus. E eles vão, eles viajam, tudo, então eles aproveitam. Né? Deu o inverno, eles estão em casa, vão jogar os esportes deles e tudo mais, por exemplo. Mas aí, nesse aí, tu tá seguindo um caminho, não sei se tu já se caracteriza como profissional, árbitro profissional? Não dá para caracterizar porque o termo profissional é viver apenas disso. Né? Mas, um semi-profissional, talvez, recebe para jogar. Aqui no mesmo Marmeleiro, você tem quantos atletas que vão jogar um regional? Tá recebendo. Que seja 50, 100, 200, 500 por jogo. Mais ou menos assim. Mas tá recebendo, né? Tá recebendo, por exemplo. Mas tá no caminho. Tá no caminho, espero, né? Que o futebol americano hoje, ele não é um esporte, fora dos Estados Unidos, por exemplo, ele não é um esporte tão popular. Não é um nicho de esporte. Não é o nosso futebol, por exemplo, que todo o país tem. Talvez, se eu fosse pro futebol mesmo, talvez seria mais fácil de conseguir almejar uma profissionalização. Sabe que na Espanha existe arbitragem profissional? A La Liga, que é a Liga Espanhola, Real Madrid, Barcelona, todos os árbitros são profissionais. Você recebe salário, contrato com a Liga, para aqueles árbitros são da Liga. Exclusividade para a Liga. Né? Aqui no Campeonato Brasileiro a gente tem a briga, né? Profissionalização da arbitragem, tem toda essa política. Claro, o cara vai apitar um jogo, comete muito erro. Ele tem que ir trabalhar na academia dele, na escola, tem muitos professores, policiais e todos. Ainda assim, ele faz os plantões, no dia de folga vai apitar um brasileiro. Mas no Brasil o árbitro é primeira divisão, ele é bem remunerado. Depende daquela coisa, né? O árbitro hoje, eu não sei, no próprio site da CBF, hoje você tem uma tabela com valores, né? Eu acabei faz tempo que eu não acesso lá, mas tem uma tabela com valores. Os melhores árbitros do Brasil, os 10 melhores hoje, eles são FIFA. Levam um escudo FIFA. E esse escudo FIFA te dá uma bonificação, que é em dólar. Né? Então, cada jogo que você arbitra, você ganha esse bônus. E, realmente, você está na primeira divisão do Brasil, seu salário não é ruim. Mas ainda se eu comparar com os jogadores, por exemplo, se eu dividir por jogo, receber por jogo arbitrado, jogadores por jogo jogado, ainda o árbitro também lá embaixo. O cara que recebe, o jogador de futebol de primeira divisão do Brasil, ele tem que receber uns 100 mil, 200 mil reais. Hoje, em qualquer time da primeira divisão do Brasil vai ter salários nessa faixa. O árbitro não sei se dá isso. Isso por temporada, né? Por temporada. Talvez alguns consigam, né? Os que estão arbitrando Libertadores e tudo mais, eles consigam fora em Copa do Mundo e tal. Sim. Mas no futebol americano, obviamente, isso não chega, porque ainda no Brasil é um esporte amador, né? Na verdade, sim, vamos esquecer um pouco o futebol. Pode pegar qualquer outra modalidade no Brasil, ainda é meio, né? No time do Brasil, o que hoje nós temos? É futebol, o futsal, que é uma variação do futebol. Né? Eu sei que são esportes diferentes e tudo, né? Regras diferentes, mas ainda é similar. Mas o esporte diferente vai ter um vôlei, um basquete, um voleibol. Mas daí tu pega, né? Vamos pegar, sei lá, apenas fiscais, depois do futebol, futsal, o vôlei. Mas daí já dá aquele baque, já dá marketing, visibilidade, televisão. Fora o incentivo mesmo financeiro, incentivo, né? Não é muito diferente. A gente vê até pelo futebol feminino, né? Tipo, por mais que eu luto, evoluir um pouco, mas ainda tá muito longe se você pensar que é o mesmo esporte, né? É o mesmo jogo, né? Os mesmos times, mesmas coisas. E daí, assim, como é que eu, empresa multinacional, vou investir nisso se tô vendo retorno, que não tem o mesmo retorno? Mas é algo cíclico, se você for pensar. Não tem retorno porque não tem visibilidade, mas tem que ter visibilidade e ter retorno. Então acaba uma coisa batendo na outra, as duas têm que subir juntos. E esse é o sistema, problema de gestão no mundo, né? Agora tu falou, tipo, né, se for entrar nessa questão de gestão do futebol, às vezes no Brasil, parece que agora tá na moda aí
qual que é o termo lá? As grandes empresas, as SAFs. Mas a Europa já se pensa nisso há muito A Europa tempo. possui muitas SAFs, né? A gente nem sabe porque lá é o nome que eles dão mesmo. Né? Estou antes ali do próprio Manchester City. Né? Manchester City era um time que tinha, não era um time pobre, mas quando, né, teve uma injeção violenta de recursos. O Manchester City era um time mediano de tabela, da cidade de Manchester, que Manchester sempre teve o Manchester United, que era sempre forte, assim, tradicional, e o Manchester City era o secundário na cidade. Nos anos de 2005, mais ou menos por ali, não sei exatamente, entrou o Sheikh Arab, né, veio dinheiro, e eles começaram a comprar mais jogador e todo o processo, e aí hoje é a máquina de dinheiro que eles são, né? Então, todo o processo. Tem um estádio gigantesco. Tive o prazer de ir lá no estádio do Manchester City. É isso que eu ia te questionar. Tu consegue, eu imagino que quer, né? Tu poder acompanhar equipes aí do primeiro, literalmente do primeiro mundo, né? Uhum. Tu conseguiu assistir o Manchester City? Consegui assistir o Manchester City na Premier League. Joguei na Premier League. Né? De liga grande, claro, eu fui na Liga da Irlanda, liga local, mas uma coisa que acontece na Liga da Espanha, eu não conseguia acessar, eu morava em Madrid, mas eu trabalhava durante a semana e na arbitragem na semana eu não encaixava os horários, e decidi um jogo de Real Madrid, sempre quis. Fui no Bernabéu, conheço o Bernabéu, mas o jogo eu não consegui. Até porque o ingresso era meu caro, para turista ele é meu carinho, né? E em euro, né, gente? Faz a conversão, dá bastante, mas mesmo trabalhando lá e recebendo lá, ainda estava um pouquinho acima. E tem muito sócio. Né? Então você tem que ou se compra de um cambista, às vezes, sabe, todo aquele sistema. É difícil comprar ingresso. Porque tem muita gente, tem muita demanda. Então talvez encaixaria pegar um jogo de meio de tabela. Né? Eu trabalhava na cidadezinha chamada Getafe. Getafe tem um time na Liga, na primeira divisão. Né? E esse time ganhei muito carinho, meus alunos, a maioria eram dessa equipe. Né? Ganhei camiseta, ganhei coisinhas assim, chaveiro, bem legal. E essa cidadezinha de 20 mil pessoas. Né, que é um time que briga para não cair no estadual, ou às vezes pega uma Conference League que tem agora, que esse ano acho que classificaram para a Conference League, também. Então, esse é um time que daria para assistir, por exemplo. Né? É claro que você vai ter Barça, Real, sei lá, vamos colocar uns 5 aí, Valência, uns 5, 6 times. Barça, Real, Atlético de Madrid, né, que é forte, dois times de Madrid, que é o Real Madrid, o Atlético de Madrid. Eu acho que já dá uma... Aí dá uma descaída, porque o investimento financeiro é muito. Atlético de Bilbao, que é lá do País Basco, que é uma região rica na Espanha. Né? Por isso que, na verdade, se fala da Europa, ali, você assistir uma Premier, a italiana, de repente a Espanha, até vai. As outras ligas acaba sendo, pega a Bundesliga, a Bundesliga. O pouco que eu vi nas partidas do Campeonato Português é meio triste, né? Nossa, tu tira o Porto, Benfica, não... porque o investimento, né? É muito discrepante a diferença. Por isso a gente fala tanto do Campeonato Brasileiro, que ele é mais difícil de ser ganhado, porque começa o brasileiro, tem 10 equipes que podem ser campeão. Claro, tem 2, 3 hoje em dia que estão mais na frente. Agora, de uns 3, 4 anos pra cá, olha quem ganhou no começou a mudar um pouquinho, né? Quem ganhou no passado, né? 2 anos atrás, ninguém esperava. Claro, só os torcedores esperavam. Ele ganhou. Eles mesmos, né? Qualquer time, torcedor brasileiro, outra frase, brasileiro é um povo que tem fé. Não importa. Teu time é pior, mas vai torcer. Vai jogar com o melhor. Nós vamos ser campeão. Nem que seja da série B e de C, né? Não dá nada. Mas é legal, cara, se apropriar também dessa cultura do esporte, né, cara? Sim. Muita coisa. E sabe o que é engraçado agora, falando de esporte? Não necessariamente engraçado, é um fato curioso, que, por exemplo, a estrutura esportiva nesses países, ela é muito boa. O que eu quero dizer? A variedade de esportes. Não é só o futebol. Não é só o futebol, não é só o vôlei, não é só o basquete. Esportes como hóquei sobre grama. Esportes como o famoso pádel agora, que é o beach tênis, similar com o beach tênis, o próprio tênis. Tem muitas quadras nos países. Né? O hóquei sobre grama, eu nunca tinha visto aqui no Brasil. Talvez tem seleção nacional, claro que tem, mas na nossa região não existe campo. Por exemplo, na Argentina é bem forte o hóquei sobre grama. E lá nesse meio da Argentina tinha os leoas lá? Né? Tem o rugby também. Na Irlanda o rugby é muito forte, por exemplo. Né? Na Espanha também tem, mas rugby na Inglaterra, Irlanda, o rugby é muito forte. É o que eu digo, né? Eu agora estou numa função aqui no município que a gente tem, mas vamos propor mais coisas. É difícil, eu tô falando do município, agora você pega nível de país, pouco. Veja aqui pela nossa cidade, né? Fala-se tanto, por exemplo, que vamos pegar no basquete, a gente tá numa luta aí para trazer
uma quadra de basquete, fazer uma quadra de basquete. E, cara, olha como o basquete é forte nos Estados Unidos, por exemplo. Fortíssimo. Muito forte. Fortíssimo. E aqui a gente vai devagar. E nessa, por não incentivar, a gente perde muita galera boa. Né? Às vezes tem uma base boa aí por não ter o incentivo necessário, né? Que é aquela coisa, nós não temos incentivo, não temos atletas. E não temos atletas porque não temos incentivo. Não tem o A para ter o B, não tem o B para ter o A. Círculo vicioso. A ideia é que aqui, agora na minha função, você escuta, mas por que você quer fazer isso se não tem gente que faz? Como é que vai ter? Gente que não tem isso. Eu quero praticar polo aquático, tá? Vou praticar polo aquático, cara, na Espanha os caras são fortes. Hungria não é forte, não. Hungria Polo é aquático fortíssimo. Né? Mas eu assisti, tava na academia, por exemplo, um dia na Espanha, na televisão, cara. Televisãozona ligada, polo aquático. Nunca pensei se tinha um jogo de polo aquático. Tava lá na televisão, TV aberta. Tipo, eu gosto muito de esportes diferentes, até os jogos de inverno, às vezes eu gosto de assistir e tal. Tu tem que esperar a Olimpíada pra você ver o negócio. Não é muito comum. Nossa região, que eu falo de país, de estado, não colabora muito nesse sentido. Essa semana, uns dias atrás, teve o The World Games na China, que é uma espécie de Olimpíadas. Ele é gerenciado pelo Comitê Olímpico, que é tipo uma segunda divisão da Olimpíada, mais ou menos. Os esportes que eles veem que criando demanda e tudo, eles colocam no The World Games. E aí gerou repercussão internacional, aí vai para a Olimpíada. Né? É mais ou menos essa a ideia. Não necessariamente assim, mas esse é o conceito. E que foi agora, faz uns 15, 20 dias. Né? São esportes que não estão na Olimpíada. Né? E você vê, ou por exemplo, o futebol americano, o Mundial de Flag está lá. Né? Então, eu acabei assistindo muito, né, para conhecer, mas várias modalidades que estão lá que nós nem conhecemos. Por exemplo, o punho-ball. É uma modalidade legal. Agora nas últimas edições dos Jogos Olímpicos está sendo introduzido algumas coisas, alguns esportes, acho que o skate entrou assim. Sim, no Japão foi a primeira. Cada país sede tem direito a inserir esportes. Então, o Brasil também inseriu, né? Foi na Olimpíada do Rio. O Brasil inseriu, se não me engano, o golfe, mais alguma outra modalidade. Que já foram excluídas. A França inseriu também outras modalidades agora em Paris. O hip hop, né? O hip hop, street dance foi uma, por exemplo. O surf, acho que entrou na última. O surf foi na do Japão. Na do Japão, Se eu não me engano, acho que foi no do Japão, sim. Skate. Mas daí também pensa, né? Olha o tipo de modalidades que já tem. E olha o próprio futsal, que pra mim é um absurdo não ter. E não tem. Não tem. Como foi a mudança para você estar apitando um jogo no Brasil e estar apitando um jogo lá fora? Qual foi a recepção do público? Que nem aqui, o pessoal xinga o árbitro, né? É diferente lá? Isso é aquela coisa que a gente fala, eu falo com meus alunos, né? Criança é criança em qualquer lugar do mundo. Adulto é adulto em qualquer lugar do mundo. Embora, sim, o tom é um pouco mais respeitoso que no Brasil. No Brasil existe uma brutalidade muito grande quando falamos de esporte, né? Porque as pessoas ou não sabem perder, ou não sabem ganhar, ou valorizam muito uma vitória em vez dos valores do esporte. Eu estava na Irlanda, por exemplo, é um pouco mais civilizado. Ainda assim, temos muitos problemas de xingamentos, talvez agressões. Eu não acabei não sofrendo isso, não posso dizer que é um exemplo de caso, mas tem uma questão de valores de crianças, por exemplo. Os treinadores auxiliam, não, vamos lá, tudo bem. Mas sim, na Espanha já tem um pouquinho mais, né? Uma cultura um pouco mais quente, né? Um pouco mais América Latina. Então já tem mais abusos verbais, né? É grande ver, por exemplo, do caso que aconteceu na Liga, casos de racismo, né? Coisas inaceitáveis que não deveria acontecer, não só no esporte, em qualquer lugar no mundo. A Espanha tem esses pequenos detalhes, grandes detalhes no caso, que não deveria acontecer, né? Por sorte, enfim, eu não passei por isso. Mas de maneira geral, sim. No Brasil ainda é bem, bem pesado. A gente brinca aos árbitros que arbitraram, porque aqui esse jogo tá difícil. Você não apitou o campeonato municipal lá, mesmo o Marmeleiro, né? Você não apitou o municipal de Marmeleiro pra você ver. Né? O Francisco Beltrão, apita o Varziano de Beltrão pra você ver. Uma pressão absurda já num jogo de grupo, né? No primeiro jogo do campeonato, né? Tá se encontrando uma bola, qualquer bola. Você lateral para um lado, lateral para o outro. Às vezes você não viu, não tem como ver bola dividida, o lado que você marcar está errado.
Né? Então acontece isso. Se for pensar, é mais agressivo hoje em dia o nosso futebol do que o próprio futebol americano, né? Por exemplo, né, questão de arbitragem, o futebol americano é muito bom. Por exemplo, o respeito que se tem lá dentro do rugby. Eu tive o prazer de estar num estádio de rugby, quando eu morei na Irlanda. Trabalhei no estádio, ali, nos vários estádios, mas também estava lá dentro. É uma maravilha. Vai ter um microfonezinho dele aqui. E os jogadores vão falando, não, senhor, por gentileza, é todo um tratado de gentileza. Os jogadores, senhor, o que aconteceu? Né? E todo tem esse linguajar, é incrível. O problema é assim, agora eu vejo aqui, por exemplo, o time organizou já esse ano dois campeonatos aqui. Foi um consenso com a arbitragem, nós vamos punir de forma veemente todo mundo que xingar o árbitro. E foi, como eu falei, esse ano, né, tô me apropriando de algumas coisas, mas tipo assim, foi punido com um cartão, foi colocado na súmula, você não pode xingar. E é uma visão que eu tenho, concordo. Cara, você tá lá, tu tá com a tua família, né? Tu tá levando criança, tá levando mulher, tem duas, tem tudo. Todo mundo tá ali. E o ponto que eu quero chegar é que se tornou algo natural. É normal. Vou xingar o árbitro. Não, que não deveria ser natural. Né? Às vezes tu vê, o cara tem consciência do feio, fala, mas ele vai reclamar porque tem que reclamar. O jogo é assim. E você não vai mudar a cultura da noite pro dia, quem sabe não muda, infelizmente não muda. Mas você mancha a partida, mancha o evento, mancha a competição. Mas volto a falar, isso parece que é um negócio cultural. E tu assiste pela própria TV, tu vai assistir um jogo do Libertadores, você vê como que o árbitro tem que conduzir, e você vê na Europa como que o árbitro conduz uma Champions. Isso é engraçado, né? Tem que o pessoal fala, porque tem que mudar a regra e tal. Talvez no Brasil essa regra funcione. O engraçado, uma regra que eles falaram que no Brasil tem que mudar. Hoje tem que fazer o futebol virar tempo cronometrado. É uma regra bem legal que as pessoas estão falando. 30 minutos cronometrados, por exemplo. No Brasil dá certo. Que acontece com o nosso futsal, né? Por exemplo, no futsal, que é 60% de jogo parado, né? Parece de um jogo de Premier League pra você ver. Dá 10% do jogo parado. Se eu faço 30 cronometrado, é muito curto o jogo. Lá não dá. Lá os 45 tá bem feitinho. Então, como é que eu vou mudar essa regra internacional se ela não se adapta a todos os países, né? Isso, então, o FIFA International Board que muda as regras, ele tem que pensar nisso. Talvez no Brasil você pode adaptar o futebol brasileiro a 30 minutos. Mas daí você vai diferente do mundo inteiro. É que é aquela coisa, muda a cultura, né? Quantos jogadores você pega, o cara moendo no Brasil vai para a Europa, para determinada região, local, não se adapta. Não se adapta. Ao clima, ao modo de jogo, a questão da adaptação mesmo, né? Eu fiz o curso de arbitragem, eu fiz o curso europeu de arbitragem, e lá ficou bem claro, assim, uma frase o instrutor falou. O instrutor, ele era árbitro da Champions League, né? Aí ele falou assim, porque o pessoal reclamando, falou assim, porque na Premier League o juiz deixa o jogo acontecer. O cara falou assim, Premier League é Premier League. Não se baseiem em Premier League. As regras são diferentes e a mecânica que o árbitro tem que conduzir o jogo é diferente. Lá é assim que você tem que fazer. Na Europa não. Fora, em outros países da Europa, não é assim. Porque o jogo é diferente. Daí o brasileiro vai jogar lá, ele não se adapta. O jogo é mais pegado, mais dividido, encontrão, toque de bola, é diferente. E pro árbitro é a mesma coisa. Porque o árbitro brasileiro mata muito jogo. Porque aqui é assim. Isso é muito, muito interessante você falar, porque é uma proteção cultural que existe. Vai um árbitro, deixa o jogo andar aqui para você ver. Mesmo aqui no Marmeleiro, se você deixa o jogo andar, não marca muita falta, deixa o jogo seguir como as pessoas querem, você não acaba o jogo. Ele vai tomando proporção que você não vê. Se você não picar esse jogo, não fazer a falta aqui, a segunda o cara vai escalonar, acaba gerando confusão generalizada. Então tem todo um processo que a gente aprende nos cursos de arbitragem. Eu tive o prazer de fazer futebol e me ajudou a arbitrar futebol americano, por exemplo. Então toda a experiência e pressão do futebol, o futebol americano tem um pouquinho menos e é diferente. A comunicação no futebol americano é muito mais importante que no futebol. No futebol você vai dar um cartão. O cara brigou com você, é amarelo. No futebol americano, você conversa com o cara. Por exemplo, você pode dar falta, normal, pode dar punição, que seja, mas você combina, pessoal, vamos lá, evita fazer isso aqui, faz dessa maneira, evita fazer isso, cuidado com a mão, sobe, mas não levanta a mão. No Brasil você não consegue falar isso durante o jogo. Sobe, mas cuida o cotovelo na hora que você vai subir a cabeça. Não dá. Daí você vai lá e tem que marcar a falta. Então é algo mais preventivo.
Né? Essa é uma coisa que só quem está no meio da arbitragem sabe, dessas mecânicas de arbitragem. Existe um livro separado, olha só que legal, existe um livro separado, por exemplo, no futebol americano existe, chama-se mecânica de arbitragem, que é a regra, a maneira como você tem que aplicar essa regra. Né? Tem duas coisas, né? A regra e a forma como você aplica. É falta, colocar a mão na bola é falta. Depende. A exceção da regra, né? Uhum. Nem toda. Teve intenção? Não teve intenção? Como é que eu vou saber se teve intenção, rapaz? Eu não consigo ler tua mente. Hoje é o VAR, né? Que ajuda. Mas, por exemplo, todo mundo fala, teve intenção. Mas não tem como eu saber se você teve intenção ou não. Sim. Aí tem escrito lá, ímpeto de mão, espaço aberto, ampliou espaço de corpo. Termos definidos em regra que te ajudam a pensar que talvez ele teve intenção de colocar a mão na bola. Que aí você encaixa a falta naquilo. Só que isso você tem que tirar em quantos segundos? É na hora? Na hora. Interpretação rápida da jogada. Da jogada, né? Então o árbitro não segue o livro de regra, o árbitro segue o livro de mecânica. E daí os torcedores seguem o livro de regra, mas o árbitro não segue ele. Entendeu? Esse é um conceito que está bem complexo de você falar. Né? Como é que o árbitro não viu? Porque ele não estava olhando lá. Eu sou suspeito a falar porque eu não seria muita coisa, mas árbitro. Mas é compensador para você aquela coisa. Eu conheci muitas cidades no mundo, no Paraná mesmo. Eu tive o prazer agora, uns dias atrás, eu fui para várias etapas do Campeonato Paranaense, em várias cidades diferentes. Hoje eu conheço o nosso Paranazão por causa da arbitragem. Aproveitou suas férias para dar uma pitada aí na região também? Aproveitei, né? Eu tenho muitos amigos aqui na região e comentou, não, vou estar no Brasil, vou estar no Paraná. Mas você quer? Quero arbitrar sim. É um prazer rever, ajudar as pessoas mais novas, todo mundo. E bem interessante, a recepção é muito boa, né, no Paraná. Então eu arbitrei vários jogos, né. Como funciona a tua validação? Continua sendo federado aqui no Brasil, mesmo atuando lá? Continua sendo federado. Eu nunca saí da Federação Paranaense e, né, da Associação de Árbitros do Paraná, então ainda está ativo. Né, eu também tenho familiares que arbitram, vários amigos, e deixei ativo, né. Então, mas da Federação, por exemplo, de Futebol, eu já encerrei esse vínculo. Porque eu me associei lá na Irlanda, por exemplo, e lá também já tive que encerrar o vínculo, porque o futebol, como ele é profissional, ou você está ativo ou você não está ativo. Você não tem como deixar ele não está. Então, daí, o futebol americano já é um pouquinho mais semi-profissional e amador, então é um pouco mais tranquilo. Luiz, num contexto geral, qual que é a maior saudade que o brasileiro tem? Vamos falar de você, que é de uma cidade pequena. Você é de uma cidade pequena, interior do Paraná, e foi para um centro mundial. Cara, quando a gente fala Brasil, a gente tem muita saudade. A comida é boa, as pessoas são boas, né? A música é boa do Brasil. O brasileiro sente muita saudade do clima, se vai para um país frio, por exemplo, ou se vai para um país quente, ele sente saudade da recepção das pessoas. Isso aconteceu comigo e com vários brasileiros que eu já conheci e conversei. Por exemplo, falta a brasileiros, né, do sul, do centro-oeste, centro, norte do Brasil, falta aquela, igual brasileiro, falta rodinha de samba, falta aquela resenha, a palavra famosa hoje no dia a dia, falta resenha. O brasileiro não tem resenha fora do Brasil. Acabou o jogo, a gente vai jogar um futebolzinho, né, amigos, uma hora de ginásio, uma hora de tempo, se joga, acaba o jogo, acabou para sua casa. Não tem, Não tem. Aqui não, aqui a gente assa uma carne, toma mais uma caixa de cerveja. O tempo é mais quase desculpa para isso, pela justificativa, né? Mais confraternização que o jogo, né? Então isso acontece na Europa, tem muito, as pessoas são um pouco mais frias, né? E o clima também é frio, imagina 0 graus, não vai vir ficar tomando no ar livre, não. Levar bolada, né? Então eles não vão, né? Então isso eu senti bastante falta. A questão da comida, questão da confraternização de amigos, né? O círculo é muito mais fechado. Isso você acaba não tendo. E você tem quando você conhece um outro brasileiro fora da Europa, você, esse aqui vai ser meu amigo. Você vai lá, conversa, descobre onde ele é e tudo. E acha uns quantos perdidos? Acho que tem bastante. Tem muito brasileiro fora do Brasil, né? Na Europa tem bastante. Então você sempre acha alguém da tua região. E aí você acaba conhecendo o Brasil também, pelas essas pessoas, né? Tem vários amigos do Nordeste, do Norte. Eu nunca fui, pessoalmente, no Norte e Nordeste do Brasil. Né? O Luiz nunca viajou para lá. Mas eu conheço pessoas de lá. E essas pessoas me falaram como é que são os estados deles, né? Você acaba vendo, conhecendo, e talvez desmistificando muitas coisas. Né? Ou valorizando muito mais ainda a sua região, ou o Brasil de maneira geral.
chegou a acontecer de encontrar alguém aqui da nossa região, lá onde você estava? Fala assim, puta que pariu, conheço aquele cara. Não deu. Acho que os mais próximos do Paraná, eu conheci várias pessoas do Paraná, eu fiz muitas amizades com pessoas de Londrina, né, Londrina, Maringá, naquela região ali. Fiz amizade com eles, pessoas de Curitiba também, mas Marmeleiro e região não encontrei. Esses dias eu estava na Espanha, eu escutei um sotaque do sudeste do Paraná. Assim, pegou no ar. Comecei a procurar. Eu escutei. Você nota, isso é engraçado, você começar a perceber sotaques. Né? Nós temos sotaque, nós inseridos num nicho, num grupo, nós não percebemos que nós temos sotaque. Sim. Se você vai para a Renascença, Beltrão, você já percebe que muda umas palavrinhas, né? E você começa a ficar especialista em sotaque. Esse cara é do sul, esse aqui é do norte, esse aqui é do... E é muito engraçado isso, você percebe, né? Então, realmente, eu peguei esse aqui tem que ser do interior do Paraná. Imagina quando você fica tempo sem escutar determinado sotaque. A gente falou, pegou no ar, tu vê que... fica... por exemplo, hoje eu moro na Espanha, então eu falo espanhol no meu dia a dia e trabalho com inglês. Então, basicamente, eu não falo português. Só quando eu falo com a minha família. Né? E a gente não conversa todo dia. Tem essa também, né? Tu acaba não utilizando tua língua nativa. Acaba trocando, falando 3 idiomas umas horas, dá um Existem situações, né? Você acaba... vai no mercado, por exemplo. Eu estou trabalhando em inglês na sala de aula. O secretário da escola, por exemplo, o diretor não fala inglês. Ele não é professor, não fala inglês. Aí ele vem falar comigo em espanhol. E eu estou falando inglês com os alunos o tempo todo. Ele me pergunta alguma coisa, eu respondo em inglês para ele. O cérebro... Não troquei a chave do idioma. Opa. Não. E ele não entende. Aí você, pera. Você volta. Você fala a frase. Acontece no mercado, no supermercado você fala, não, ok, thank you. Você fala em inglês, mas a mulher falou, gracias, no espanhol. Mesmo aqui no Brasil já aconteceu comigo, por exemplo, eu arbitrando um jogo. História engraçada, eu estava agora em Paranaguá, faz uns 15 dias mais ou menos, numa das etapas do Campeonato Paranaense, e eu comecei a falar espanhol. Eu não concordo com aquela frase que o brasileiro foi 6 meses morar e esqueceu o português. Não, isso é um pouco de mito. Você não esquece o português. Mas o teu cérebro está automático, você acaba trocando palavras. Eu falei espanhol, falei 2 frases e rugamos e regressamos. Até ficam brincando comigo, falei regressamos. Engraçado, essa palavra até existe em português, mas não é usada. Não é usada, não. Então, rugamos, la pelota. Foi assim, né? E funciona. Os caras olhando da onde tirar esse louco. Aí é onde entra a 5ª série, né? O cara que tá jogando aqui no Brasil, la pelota quadrada. Vem. Inglês, já falei muita falta em inglês. A primeira falta que eu fui anunciar, aconteceu a falta, foi a falta do shielding, que em inglês, em português ela está traduzida como obstrução. Eu não lembro, cara, a palavra obstrução é difícil, cara, em português. E eu lembrava do shielding, porque é assim que usa no internacional, shielding, e eu falei, falta shielding do ataque. Todo mundo melhorou. Tinha transmissão, televisão, o narrador não sabia, cara. Ninguém sabia, porque ninguém usa o termo em inglês. Eu tive que me explicar. É muito engraçado o jogador. Mas o que foi, professor? Aí já entra um espanhol junto, né? Na explicação. Isso é muito engraçado. Tá inventando regra? Tá inventando regra? Já aconteceu, tá inventando. Não, é isso aí. Aconteceu ali tal coisa. Acontece, cara. Você fala os números, o 20, 21. Acontece mesmo, cara. Luiz, bacana trocar todas essas ideias. Tenho certeza que se a gente ficasse aqui horas e horas, a gente ia absorver muito mais. Muito bacana a gente poder conhecer um pouco mais de fora. Legal ver você saiu daqui, Marmeleiro, tomou o mundo, tá indo cada vez mais longe. Pode chegar a Olimpíada Mundial? Olha, meu amigo, estamos trabalhando para isso, né? Olimpíada agora, Los Angeles, daqui 2-3 anos, né? Em 2028. Eu já obtenho como europeia, eu estou num processo de tentar a Olimpíada, né? Tá na escadinha. Tá na escadinha. Com certeza caminha muito mais rápido por lá. Caminha por lá um pouquinho mais rápido, mas é bem mais concorrido. Assim, é difícil. E um detalhe você não é nativo, eu não sou nativo europeu, eu sou brasileiro. Ainda vou ser brasileiro, não importa onde eu for. Tem aquele preconceito. Tem preconceito. Isso é uma coisa que sabe que nós brasileiros, nós marmeleirenses, nós pensamos, preconceito não existe para muitas coisas. Existe. Né? E a gente, questão da xenofobia, né? Preconceito contra imigrantes, preconceito contra raças, né? Cores e tudo. Existe.
né? Talvez não é tão forte, alguns países são, outros não. Então eu acabei sofrendo alguns preconceitos de xenofobia, mas como bom brasileiro, a gente acaba lutando contra isso e se livra, né? E damos um jeito. Mas, assim, toda essa caminhada tem desde base, falo para todos, gente, o mundo é muito grande, né? Não pense que você sabe tudo, ou que a sua região tem tudo, é a melhor do mundo, por isso tem regiões melhores, mas aqui também é bom. Né? Então, cada local tem seus pontos positivos, pontos negativos. Recomendo a todos, se possível, faça um planejamento financeiro, faça a educação, ela vai transformar o mundo. Né? O seu mundo, não sei o seu mundo inteiro, o seu mundo. Se você aprender a, por exemplo, ter uma educação financeira, um planejamento, planilhe seus gastos, vai te sobrar um dinheirinho para conhecer um país. Vai te sobrar um dinheiro mesmo para conhecer o próprio Brasil. É um país lindíssimo, né? Que eu ainda vou, uma das minhas metas é conhecer o Brasil melhor. Né? Então, a educação vai te ajudar nisso. Né? Eu falo que se alguém quiser emigrar para um outro país, é a educação. Seja fazer uma faculdade, uma graduação, um mestrado, um doutorado, ou um intercâmbio de 5 meses, 6 meses, 1 mês. Você gosta de cozinhar, você é um chefe de cozinha. Você não sabe falar inglês. Você está estudando inglês aqui, você não aprendeu, o que você faz? Vai para a Itália e faz um curso de cozinha de 1 mês. Vai num restaurante. Faz um cursinho simples, não tão caro, faz um curso, depois você volta ao Brasil. Você pode ter um currículo, experiência europeia, cozinha italiana. Dá o pontapé inicial, né? Pontapé inicial. Você vai fortalecer teu inglês, ou italiano, ou espanhol, ou francês, não importa. Esse é um exemplo que eu gosto de ajudar. Você gosta de futebol, de esporte. Você é um árbitro. Faz o curso de arbitragem na Europa. Em Portugal, vai na Espanha, faz aonde você quiser. Vai no Japão, pode ser Europa, pode ser qualquer país. Um outro esporte, qualquer um que seja. Vai lá, faz um cursinho de alguma coisa, depois você volta. Mesmo na Argentina, mesmo na América do Sul. Isso está em busca do conhecimento o tempo todo. Sim. A experiência que ninguém te tira, né? Experiência ninguém te tira, conhecimento nunca vão te tirar. Né? E o conhecimento te liberta, cara. Essa é a grande frase que eu deixo. Na verdade, se você for pensar por que a Europa está lá na frente do internet, porque tem muito mais tempo. Sim. Muita coisa. Né? São países história, antigos, né? São países milenares. No Brasil ainda temos 500 anos de história, mas a história do Brasil evoluiu nos últimos 100 anos, muito rápido. E a Europa é milenar. Somos uma criança caminhando ainda. Exato. A Europa é aquele ancião, né? Já cansado, já trabalhou seus 30 anos de serviço, está lá já querendo se aposentar, né? Já está começando a cair. Dá de ver que a Europa está começando a desacelerar o ritmo e está vindo a juventude tentando engrenar, e o Brasil ainda é aquele adolescente que acha que sabe tudo, sabe, aquele adolescente de 10, 12 anos que está ali na flor, né, mudando os hormônios, está começando a crescer, querer, que acha que sabe muita coisa, mas ainda assim está bem começando. Então, tem muita coisa para aprender. Tem muita coisa para aprender. E a educação é a chave para isso aí, os valores, né? A questão do esporte, educação, toda a organização que nós temos para que faça com que a gente cresça. Otávio, onde que nós conseguimos acompanhar o seu trabalho, a sua rotina diária? Quer deixar o teu arroba aí? Instagram, Facebook. eu tenho Instagram, lá o Luiz O Quadros. Confesso que eu não sou muito das mídias sociais. Falar não é muito das mídias sociais, low profile. Mas sou low profile. Mas sim, eu acompanho muitas coisas. Questão de trabalho, eu preciso muitas coisas das mídias sociais para conseguir trabalhar. Para conseguir, por exemplo, o Facebook ou o Instagram, o contato é o mesmo. Não muda, Luiz O Quadros, com Z. Vocês vão me encontrar lá. Então tem poucas fotos, mas de maneira geral eu atualizo de vez em quando eu posso. Mas eu gosto mais sou um pouco mais old school, né? A velha escola de comunicação. Show de bola, a gente deseja sucesso para ti na tua caminhada, que possamos te ver cada vez mais no topo aí, levando o nome de Marmeleiro. Sim. Né? Grandes ligas, né? Grandes ligas, né? Colocar mais uma fotinho lá no departamento. Exatamente, quadro, né? Tem algumas lá. Tem bastante. Desde os treininhos lá, fraldinha com a Ayrton, numa Olimpíada. No campeonato municipal, né? Eu cheguei eu tenho, onde você tem campeão municipal de futebol, uma vez. Ganhei uma vez só. Literalmente a escadinha da evolução, né? Você vai indo, né? Joga europeu, paranaense, nacional, e assim vai. Até chegar numa Olimpíada. Se Deus quiser, Ele quer. Vai dar Quem certo. sabe, né? Se a hora quiser mandar uma camisa do time lá da Europa. Do Real Madrid, agora Barcelona, né? Aproveitando que tá a preço de custo, viu, que eu falei. Preço de custo. Quanto que tá a camisa do Real lá? Na loja oficial tava 170 euros. Barato. 6 e pouquinho euros. 6 e pouquinho, tá?
Não que no Brasil seja muito barato uma camisa oficial, mas Deve estar mais ou menos nessa proporção, essa faixa etária, né? euro por aqui. Mais ou menos isso. Gente, mais uma vez, a gente agradece a todos que nos acompanham, agradece aos nossos patrocinadores. Luiz, muito obrigado. E ficamos por aqui. Até o próximo. Esse foi o Pode Até 30, podcast marneleirense. Até a próxima.